a todos, bem-vindos novamente aqui a estúdios da TV Êxito. Nós estamos com o professor Fábio Batista Cáceres. Ele que é advogado, é doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, especialista em Direito Público, professor universitário, professor de cursos de pós-graduação, coordenador do curso de pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil aqui do Êxito. E é professor de cursos preparatórios para concursos também, né, professor? Contagem de prazos agora com o novo CPC. Esse regime, esse novo método, né, essa nova contagem de prazos, melhora ou piora a vida dos advogados? Como é que vai ficar isso, professor? Bom, Cláudia, muito obrigado pelo convite, obrigado aos nossos queridos alunos e demais colegas que acompanham a TV Êxito. É com muito carinho que eu sempre me disponho a colaborar, afinal de contas o Êxito tem desenvolvido um papel muito importante no sentido de atualizar e aprimorar os advogados com essas entrevistas de maneira totalmente gratuita. Então isso é um canal muito legal e eu sinto-me lisonjeado em poder participar desses questionamentos. Quanto à pergunta com relação aos prazos, eu quero primeiro tecer alguns comentários. A Constituição Federal, e por que alguns comentários? Porque eu vou ser muito incisivo nesse sentido. A Constituição Federal brasileira, ela garante como um dos vetores de cidadania um princípio que foi normatizado, que todos nós conhecemos, que se chama dignidade da pessoa humana. E o advogado, por incrível que pareça, ele também é ser humano, né? Então ele também tem que ter dignidade. Tem que ter fim de semana. Tem que ter fim de semana, tem que ter feriado. Então, muitos defendem que a contagem de prazos no novo código, que será em dias úteis, ou seja, nos dias não úteis, não haverá cômputo, muitos defendem que isso depõe contra a ideologia de celeridade. Eu não concordo. Por quê? Porque não será a contagem dia útil que irá prejudicar a efetividade do processo. Verdade. Nós sabemos que o que prejudica a efetividade do processo é a falta de infraestrutura do Poder Judiciário. Tal como o julgamento de um recurso de apelação em 2 ou 3 anos depois da interposição. Notem que o prazo é em 15 dias. Sendo 15 dias corridos ou sendo 15 dias úteis, a apelação é julgada em 3 anos. Logo, não me parece que contar o prazo em dia útil irá prejudicar sobremaneira esse ideal de celeridade e efetividade na prestação jurisdicional, com todo respeito a esses colegas que pensam em sentido contrário. 2. Eu me recordo do último carnaval. Por quê? Além de professor, os que me conhecem sabem, eu sou advogado e tenho muitos casos em andamento. Não são poucos. No período de carnaval, 2 dias antes ao início do feriado, eu recebi uma série de publicações, o que comprometeu o meu planejamento familiar, porque eu pretendia viajar com a minha família e não pude fazer isso, lamentavelmente, na medida em que a minha equipe é enxuta. Eu não trabalho num grande escritório, embora o meu escritório tenha um serviço de qualidade, nós trabalhamos de uma maneira enxuta. Muito bem, eu tive que me dedicar no carnaval a fazer os meus prazos. Porque no sábado, o juiz estava descansando, o promotor estava descansando, o delegado de polícia estava descansando e eu estava trabalhando. Por que eu estava trabalhando? Porque eles não tinham compromisso de prazo. Eu tinha. No domingo, eles descansaram e eu trabalhei. Na segunda, eles descansaram e eu trabalhei. Na terça-feira, eles descansaram e eu trabalhei. E na quarta-feira, depois do meio-dia, o fórum abriu para eu fazer os meus protocolos do sacrifício do carnaval. E à noite estava no colégio, na escola, dando aula. Exatamente. Então, nenhum descanso. Agora, eu posso planejar com a minha família uma viagem, independentemente das publicações que saiam. Então, nós temos que pensar que a advocacia não é só aquela advocacia corporativa, em que o advogado atua no departamento jurídico de uma determinada empresa, ou o advogado ele é funcionário seletista de uma grande banca de advocacia, do qual ele recebe salário e ele goza 30 dias de férias. Essa é uma minoria. Exatamente, muitos são profissionais liberais. E o profissional liberal, ele também tem que ter direito de descanso. Logo, com a contagem em dias úteis, me parece que esse profissional passa a ter mais
dignidade no seu tratamento como ser humano. Porque Qualidade de vida. qualidade de vida, porque ele tem o sábado para descansar, para cultuar com a sua filha, para cultuar com a sua família. Ele tem um domingo para passear no parque com a família. Isso é importante. E mais, ele conquistou as férias forenses, que vai do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, inclusive, sem precisar que o Conselho Federal e os presidentes dos conselhos fiquem se ajoelhando aos pés dos presidentes de tribunais de justiça para baixarem provimento de suspensão de prazo. O advogado hoje ele implora por férias e tem que beijar pé de desembargador para conceder o benefício da suspensão do prazo. Hoje o advogado não precisa mais se ajoelhar à magistratura. Hoje o advogado tem a independência legal de gozar desses prazos. Então, vejo como um tema muito interessante a ser tratado pela TV Êxito e também como um tema que garante não só uma conquista para a advocacia, mas uma conquista para a cidadania. Porque o advogado feliz, ele trabalha bem. E se ele trabalha bem, quem ganha é a sociedade. Porque o advogado fala em nome da sociedade. Verdade. Tá aí, então, a opinião do professor Fábio, justa, descanso justo, contagem de prazo em dias corridos. Obrigada, professor. Boa Obrigado. aula.